Tamires Fortes jamais imaginou que quase se afogar durante uma aula de mergulho poderia mudar sua vida para sempre. Aos 28 anos, a professora de educação física havia oficialmente desistido do amor depois de uma série de relacionamentos frustrantes que pareciam ter saído de um manual sobre como não conquistar uma mulher. Mas ali estava ela, engasgando com água salgada nas águas cristalinas de Vila Velha, sendo socorrida por um homem de olhos azuis que parecia ter saído de uma propaganda de perfume masculino. "Está tudo bem?" perguntou ele, com uma voz grave que fez o coração dela acelerar mais do que o susto do quase afogamento. "Perfeito", respondeu Tamires ainda tossindo. "Sempre quis impressionar alguém fazendo cosplay de peixe fora d'água." A ironia brotou naturalmente, como sempre acontecia quando ela ficava nervosa. O homem riu, e foi nesse momento que ela percebeu que estava encrencada. Sandro Quadros tinha um sorriso que derretia qualquer coração feminino num raio de 50 metros, mas Tamires não sabia disso ainda. Para ela, ele era apenas mais um aluno do curso de mergulho que havia se transformado em seu herói acidental. "Sou Sandro", disse ele, estendendo a mão enquanto ambos boiavam próximos ao barco de apoio. "Tamires, e obrigada por me salvar do vexame completo de ser resgatada pelo instrutor", ela respondeu, aceitando a ajuda para subir na embarcação. Enquanto isso, no escritório da Quadros Naval, localizado no Centro Empresarial de Vitória, Augusto Quadros observava pela janela panorâmica o movimento do porto. Aos 62 anos, o patriarca da família havia construído um império que começou com um pequeno estaleiro herdado do pai e se transformou numa das maiores empresas navais do país. Seus cabelos grisalhos e porte imponente comandavam respeito em qualquer sala de reuniões. "Clarice, onde está o relatório sobre os contratos com a Petrobras?", perguntou ao interfone. Clarice Montenegro, advogada da empresa e amiga de infância de Sandro, apareceu na porta com uma pasta volumosa. Aos 30 anos, ela havia se tornado indispensável para os negócios da família, resolvendo desde questões contratuais complexas até os pequenos escândalos que Caio Quadros insistia em criar. "Aqui está, Sr. Augusto. Mas temos um problema maior", disse ela, fechando a porta atrás de si. "Caio foi visto ontem à noite numa festa questionável no centro de Vila Velha. Há fotos circulando nas redes sociais." Augusto suspirou profundamente. Seu filho mais novo parecia determinado a testar os limites da paciência familiar e empresarial. "O que Sandro disse sobre isso?" "Ele está no curso de mergulho. Ainda não viu", respondeu Clarice hesitante. "Senhor Augusto, talvez seja hora de uma conversa mais séria com Caio. Esses episódios estão se tornando frequentes." Do outro lado da cidade, na elegante mansão da família Quadros em Vila Velha, Helena Quadros terminava de organizar sua agenda social da semana. Aos 55 anos, ela mantinha a postura aristocrática que a havia tornado uma das mulheres mais respeitadas da alta sociedade capixaba. Sua vida girava em torno de jantares beneficentes, reuniões do clube e a constante preocupação com a reputação familiar. "Maria", chamou a empregada doméstica, "confirme minha presença no almoço das damas da caridade amanhã. E ligue para a floricultura. Quero arranjos especiais para o jantar de quinta-feira." Helena havia organizado sua vida social como uma empresa. Cada evento, cada convite, cada aparição pública eram calculados para manter o status da família Quadros no topo da pirâmide social do Espírito Santo. O que ela não imaginava era que seu filho mais velho estava, naquele exato momento, se apaixonando por uma professora de educação física que morava num apartamento simples e tinha como maior luxo uma gata preta chamada Luna. No apartamento em questão, localizado numa rua tranquila com vista para o convento da Penha, Tamires chegava em casa ainda com os cabelos úmidos do mar. Seus pais, João e Marilda Fortes, estavam na sala assistindo ao jornal local. "Como foi o mergulho, filha?", perguntou Marilda, levantando os olhos da revista. "Interessante", respondeu Tamires, tentando soar casual. "Quase me afoguei,
mas fui salva por um príncipe encantado. João Fortes, mecânico aposentado de 60 anos, riu alto. Desde quando você acredita em contos de fada? Desde hoje, aparentemente, murmurou ela, indo para o quarto. Marilda trocou um olhar significativo com o marido. Conhecia a filha há 28 anos e sabia reconhecer os sinais de uma Tamires interessada em alguém. O que ela não esperava era descobrir 3 dias depois, através de uma busca inocente no Instagram, que seu salvador era, na verdade, o dono de um dos maiores impérios navais do Brasil. Sandro Quadros não era apenas um nome bonito. Era uma fortuna andando sobre 2 pernas. E ali estava ela, professora de escola particular que morava num apartamento com vista para o convento da Penha, se perguntando se havia perdido completamente a cabeça ao se sentir atraída por alguém que provavelmente comprava iates, como ela comprava livros usados. Luna, o que eu faço agora? Perguntou para sua gata preta, que apenas a olhou com aquela expressão felina de você que se vire humana. Mesmo os animais pareciam saber que Tamires tinha o dom especial de se meter em enrascadas amorosas. Na casa ao lado, Dona Celina, a avó materna de Tamires, preparava seu café da tarde, quando ouviu a conversa da neta através da parede fina. Aos 78 anos, ela tinha a audição aguçada e um 6º sentido para problemas amorosos. Marilda! Gritou pela janela. Sua filha está falando sozinha de novo. Ou arruma um namorado para ela, ou vai ter que comprar um papagaio. Mas o destino, que aparentemente tinha senso de humor, estava apenas começando a brincar com sua vida. Porque se Tamires achava que descobrir que o homem dos seus sonhos era milionário era complicado, ela ainda não havia conhecido Olga Montserrat e Viviane Bastos. 2 mulheres que transformariam sua vida numa verdadeira montanha-russa emocional. Você tem certeza de que ele não é daqueles milionários excêntricos que colecionam mulheres como troféus? Perguntou Rogério, o melhor amigo de Tamires, enquanto analisava as fotos do Instagram de Sandro como se fosse um detetive particular. Rogério Silva, professor de matemática na mesma escola que Tamires, era seu confidente desde a faculdade. Alto, magro, com óculos que insistiam em escorregar pelo nariz, ele tinha o dom de fazer perguntas incômodas que ninguém mais ousava fazer. Rogério, você está exagerando, respondeu Tamires, fingindo não estar morrendo de curiosidade sobre a mesma coisa. Ele parece genuíno. Ah, claro, porque todos os bilionários do mundo são conhecidos pela humildade, ironizou Rogério, ajeitando os óculos. Próxima aula de mergulho é amanhã, não é? Vai usar a estratégia de fingir que não sabe nadar de novo? Tamires jogou uma almofada nele. Eu realmente quase me afoguei, seu insensível. Nesse momento, Paula Fortes entrou no apartamento carregando uma maleta de documentos e o cansaço típico de quem passou o dia no fórum. Aos 32 anos, a irmã mais velha de Tamires era tudo que a família considerava a filha responsável. Advogada bem-sucedida, apartamento próprio, carro novo e uma carreira promissora em direito empresarial. Por que vocês estão gritando? Perguntou Paula, largando a maleta e percebendo a tensão no ar. Sua irmã está apaixonada por um milionário, informou Rogério. Paula parou no meio do movimento para tirar o sapato. Como assim, milionário? Tipo, rico mesmo? Ou rico igual ao Vanderlei que tem uma pizzaria e acha que é empresário? Rico tipo dono da Quadros Naval, murmurou Tamires. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som do sapato de Paula caindo no chão. Tamires Fortes, você enlouqueceu completamente? A Quadros Naval é uma das maiores empresas do estado. Eles têm contratos com a Petrobras, com o governo, com meio mundo. Paula entrou em modo advogada instantaneamente. Você sabe o que isso significa? Que ela vai precisar de um guarda-roupa novo? Tentou Rogério. Significa que ela vai entrar num mundo onde um deslize pode destruir uma reputação construída em décadas. Significa investigadores particulares, acordos pré-nupciais, pressão da mídia. Paula começou a andar de um lado para o outro. Tamires,
Você pensou nas implicações legais de se envolver com alguém desse nível? Paula, eu só quase me afoguei. Não pedi o cara em casamento, protestou Tamires, mas Paula já estava no modo irmã mais velha preocupada. Preciso pesquisar sobre essa família, ver se há processos, escândalos, problemas com a Receita Federal. Na verdade, ela estava mais nervosa do que gostaria de admitir. Sandro havia pedido seu telefone no último encontro, e desde então trocavam mensagens sobre mergulho, vida marinha e, surpreendentemente, literatura. Quem diria que um magnata naval era fã de Machado de Assis? Do outro lado da cidade, na mansão com vista privilegiada para o mar de Vila Velha, Sandro enfrentava um dilema diferente. Thor, seu Golden Retriever, observava enquanto ele olhava o telefone pela 10ª vez em 5 minutos. Mas a tranquilidade foi interrompida pela chegada de Caio Quadros, que entrou pela porta da frente fazendo barulho suficiente para acordar todo o bairro. Aos 25 anos, o irmão mais novo de Sandro era o típico filho problemático de família rica, bonito, charmoso e completamente irresponsável. Sandro, mano, você não vai acreditar na festa de ontem, começou Caio, ainda visivelmente de ressaca. Tinha umas modelos lá que... Caio, são 2 da tarde. Você está chegando agora? Interrompeu Sandro, já prevendo problemas. Relaxa, irmão. A vida é para ser vivida. Caio se jogou no sofá ao lado de Thor, que imediatamente saiu de perto. Até o cachorro tinha limites de tolerância. Nesse momento, o celular de Sandro tocou. Era Clarice. Sandro, temos uma situação. Preciso que venha ao escritório agora, disse ela, com aquela voz controlada que usava para dar notícias ruins. O que foi? Seu irmão. De novo. Sandro olhou para Caio, que havia adormecido no sofá, de roupa social amassada e uma pulseira de LED no pulso que claramente não era sua. Já estou indo. No escritório da Quadros Naval, Clarice apresentou a Sandro uma pasta com fotos, prints de redes sociais e até um vídeo gravado por alguém na festa da noite anterior. As fotos já estão em 3 blogs de fofoca de Vitória, explicou ela. Caio aparece bebendo direto da garrafa, dançando em cima de uma mesa e, pior, falando sobre dinheiro da família para impressionar as garotas. Sandro passou a mão pelos cabelos, frustrado. Meu pai já viu isso? Ainda não, mas Helena ligou. Ela tem amigas que frequentam esses blogs. Clarice hesitou. Sandro, não é só sobre a reputação. Temos o contrato da Petrobras sendo renovado mês que vem. Qualquer escândalo pode afetar as negociações. Ele vai parar com isso. Vou conversar com ele. Conversar? Clarice arqueou uma sobrancelha. Sandro, você já tentou conversar dezenas de vezes. Talvez seja a hora de medidas mais drásticas. Foi nesse momento que Sandro percebeu que seus problemas familiares eram apenas a ponta do iceberg. Porque enquanto ele tentava proteger a reputação da empresa dos excessos do irmão, outras pessoas planejavam usar exatamente essas fraquezas contra ele. Do outro lado da cidade, no apartamento luxuoso de Olga Montserrat, em Praia do Canto, a herdeira de uma família tradicional de Vitória tomava seu chá da tarde enquanto folheava as mesmas fotos que Clarice havia mostrado para Sandro. Olga, aos 35 anos, havia transformado a inveja numa arte. Filha de um casal de empresários que havia perdido muito dinheiro em investimentos ruins nos anos 90, ela mantinha as aparências à custa de muito esforço e alguns métodos questionáveis. Perfeito, murmurou ela, salvando as imagens no celular. Caio Quadros continua sendo a vergonha da família. Isso pode ser muito útil. Ao seu lado, Viviane Bastos pintava as unhas com uma concentração quase cirúrgica. Aos 26 anos, ela havia passado a vida inteira tentando impressionar pessoas que considerava superiores, especialmente depois que sua mãe, Conceição Bastos, havia perdido o emprego numa empresa de limpeza e agora sobrevivia com trabalhos esporádicos. Você acha que o Sandro vai mesmo se interessar por uma professora qualquer? Perguntou Viviane,
soprando o esmalte. Os homens ricos adoram brincar de Cinderela, respondeu Olga, até enjoarem. A questão é acelerar esse processo. O que nenhuma delas sabia era que naquele exato momento, no pequeno apartamento na periferia de Vila Velha, Conceição Bastos lavava roupa para fora, enquanto se preocupava com a filha. Viviane passou a noite fora de novo, murmurou para si mesma, estendendo uma camisa no varal improvisado na área de serviço. Essa menina vai se meter em problemas. Conceição, aos 52 anos, havia criado a filha sozinha depois que o marido as abandonou quando Viviane tinha apenas 10 anos. Trabalhava como diarista em casas de família rica e via como o dinheiro podia corromper as pessoas. Sua maior preocupação era que Viviane estivesse seguindo o mesmo caminho. Ela só volta para casa quando precisa de dinheiro. Suspirou, guardando as moedas contadas que havia ganho no dia. E eu sempre dou como uma boba. De volta ao apartamento de Tamires, a família Fortes se reuniu para o jantar domingueiro. Dona Celina havia se convidado, como sempre fazia quando sentia que a família precisava dos seus conselhos especializados. Então, minha neta, começou Dona Celina, servindo-se generosamente da lasanha de Marilda, me conta mais desse príncipe encantado que anda te tirando o sono. Vó, não é bem assim. Criança, eu tenho 78 anos. Sei reconhecer os sinais de uma mulher apaixonada a quilômetros de distância. A avó piscou o olho. E também sei quando um homem vale a pena, ou se é mais um desses que prometem mar e mundo e no final só entregam poça e bairro. João Fortes riu, quase engasgando com o refrigerante. Dona Celina, a senhora não muda. Não mudo porque não preciso, João. Tenho receita pronta para todos os problemas da vida. Ela se virou para Tamires. Agora me conta, ele é bonito? É. Rico? Muito. Educado? Sim. Então qual é o problema? Dona Celina bateu a mão na mesa. Marilda, sua filha está com síndrome de vira-lata. Acha que não merece coisa boa. Paula, que havia passado o dia pesquisando sobre a família Quadros, limpou a garganta. O problema, vó, é que a família dele movimenta bilhões de reais por ano. Eles não são apenas ricos, são poderosos. E poder assim vem com responsabilidades que talvez a Tamires não esteja preparada para assumir. Paula tem razão, concordou Marilda. Filha, você precisa pensar bem no que está fazendo. Bobagem, interrompeu Dona Celina. Tamires, você já parou para pensar que talvez ele tenha os mesmos medos que você? Que talvez ele também esteja se perguntando se você vai gostar dele pelo que ele é, e não pelo que ele tem. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo celular de Tamires, que tocou com uma mensagem. Era de Sandro. Que tal explorarmos a culinária capixaba juntos? Conheço um lugar perfeito em Vitória. Tamires olhou para a família reunida à mesa, depois para Rogério, que havia chegado a tempo da sobremesa e observava tudo com interesse. Responde que aceita, sussurrou Dona Celina. Mas deixa claro que você tem orçamento de professora, não de herdeira. Homem que vale a pena respeita a honestidade. A resposta de Tamires veio rápida. Desde que não seja numa dessas lanchonetes de shopping que cobram R$30 por um sanduíche com nome francês. Tenho orçamento de professora, não de herdeira. Do outro lado da cidade, Sandro riu sozinho no escritório, onde havia ficado até tarde tentando resolver os problemas causados pelas últimas aventuras de Caio. Ela realmente não fazia ideia de quem ele era, e isso era ao mesmo tempo libertador e apavorante. Como explicar que poderia comprar a lanchonete inteira sem que ela pensasse que ele estava se exibindo? Mas se Sandro achou que suas preocupações eram grandes, estava prestes a descobrir que Olga Montserrat havia acabado de saber do seu novo interesse amoroso. E uma mulher como Olga não deixava oportunidades de criar problemas passarem em branco. Então nosso querido Sandro está se divertindo com uma professorinha, murmurou ela para Viviane, durante um almoço no restaurante mais caro de Vitória. Que pitoresco! Ela deve ser uma dessas que fingem ser diferentes para impressionar.
respondeu Viviane, já planejando como poderia usar essa informação a seu favor. Homens ricos adoram brincar de Cinderela, até enjoarem. O que nenhuma delas esperava era que Tamires Fortes não era do tipo que se deixava intimidar facilmente. Afinal, qualquer pessoa que sobrevive dando aula para adolescentes desenvolve uma resistência natural a dramas desnecessários. E Rogério, que conhecia a amiga melhor que ninguém, sabia que as coisas estavam prestes a ficar muito interessantes. O primeiro encontro oficial aconteceu no restaurante Ilha do Caranguejo, em Vitória, e Tamires decidiu que não iria fingir ser alguém que não era. Chegou de vestido simples, cabelo solto e com a única bolsa elegante que possuía, herança da avó Celina, que insistiu em emprestar junto com uma série de conselhos questionáveis. Lembra, minha neta, homem rico é igual a panela de pressão. Parece complicado, mas é só saber onde apertar que funciona direitinho, havia dito Dona Celina piscando o olho. E se ele tentar pagar de machão, você lembra que toda panela de pressão tem válvula de escape. É só encontrar a dele. Tamires havia dado gargalhada na hora, mas agora, parada em frente ao espelho do banheiro do restaurante, se perguntava se os conselhos da avó faziam algum sentido. Sandro a esperava numa mesa com vista para a Baía de Vitória, e Tamires ficou impressionada com sua simplicidade. Nada de terno caríssimo ou relógio que custasse mais que um carro. Apenas uma camisa azul clara que realçava seus olhos e um sorriso que a fazia esquecer todos os seus nervos. Escolhi aqui porque fazem a melhor moqueca do estado, disse ele, puxando a cadeira para ela. E porque é o tipo de lugar que uma professora de educação física não se sentiria deslocada, completou Tamires com um sorriso maroto. Sandro parou no meio do movimento, surpreso com a perspicácia dela. Você me descobriu. Sandro, eu sei quem você é desde nossa segunda conversa sobre mergulho. Google é uma ferramenta maravilhosa. Ela riu. A questão é, você sabe quem eu sou? Uma mulher que faz piadas mesmo em situações de quase morte, ama literatura clássica, tem uma gata chamada Luna e mora num apartamento que ela descreve como aconchegante. Código feminino para pequeno, mas bem decorado. Ele enumerou. E que me faz rir mais do que qualquer pessoa que já conheci. O jantar fluiu naturalmente, com conversas sobre livros, viagens e a paixão compartilhada pelo mar. Tamires descobriu que Sandro preferia passar fins de semana navegando a frequentar festas da alta sociedade, enquanto ele se encantava com o jeito dela de transformar qualquer situação constrangedora em motivo de piada. Minha irmã Paula sempre diz que eu deveria namorar alguém mais prático, comentou Tamires, brincando com o guardanapo. Prático como? Alguém que não more numa mansão de frente para o mar e não tenha que se preocupar se a namorada vai se sentir intimidada pela decoração. Ela respondeu com honestidade. Sandro riu. Minha casa é grande, mas é cheia de pelos de cachorro e livros espalhados. Thor tem mania de roubar meias e deixar por toda parte. Muito glamuroso. Nesse momento, o celular de Sandro vibrou insistentemente. Era Clarice, e ela só ligava depois das 8 da noite, quando havia emergências. Desculpa, preciso atender. Ele se afastou da mesa. Sandro, Caio sumiu, disse Clarice sem rodeios. Ele saiu de casa hoje de manhã dizendo que ia resolver uns problemas, e ninguém consegue contato desde então. Como assim sumiu? Augusto está furioso. Caio perdeu uma reunião importante com os japoneses hoje à tarde. Helena está desesperada, achando que ele foi sequestrado. A voz de Clarice soava cansada. Preciso que você volte. A situação está saindo de controle. Sandro olhou para Tamires, que fingia estar interessada na vista da Baía, mas claramente havia percebido que algo estava errado. Já estou indo, ele suspirou. Quando voltou à mesa, Tamires já havia adivinhado parte da situação. Problema familiar? Perguntou ela gentilmente. Meu irmão tem o talento especial de criar confusão nos piores momentos possíveis, admitiu Sandro.
Desculpa, mas vou ter que interromper nosso jantar. Quer ajuda? Ofereceu Tamires, surpreendendo-o. Como assim? Sou professora. Tenho experiência em encontrar adolescentes problemáticos que fogem da responsabilidade. Ela sorriu. E conheço Vila Velha como a palma da mão. Foi nesse momento que Sandro percebeu que estava perdido. Não pelo dinheiro, mas pela forma como ela oferecia ajuda em vez de fazer drama, como qualquer uma das mulheres que havia conhecido antes faria. Você tem certeza? Certeza. Mas primeiro você precisa me contar que tipo de problema seu irmão costuma arrumar. Assim fico sabendo onde procurar. Enquanto Sandro hesitava sobre o quanto contar, do outro lado da cidade, Caio Quadros estava exatamente onde Tamires suspeitaria que estivesse, num bar barato na Praia do Suá, tentando impressionar um grupo de conhecidos com histórias exageradas sobre a vida de rico. Meu pai tem 3 iates, vangloriava-se ele, já visivelmente embriagado. E meu irmão é tipo o príncipe da família, certinho demais para o meu gosto. O que Caio não sabia era que uma das mulheres no grupo estava gravando tudo no celular. E essa mulher era a prima de Olga Montserrat. No apartamento luxuoso de Praia do Canto, Olga sorriu com satisfação maligna ao receber o vídeo. Perfeito, murmurou ela, repassando imediatamente para Viviane. O filhinho problemático está se superando. Viviane, que havia passado o dia tentando conseguir dinheiro emprestado da mãe para comprar um vestido caro, viu no vídeo uma oportunidade de ouro. Você acha que devemos postar isso nas redes sociais? Perguntou ela. Ainda não. Vamos guardar como munição para o momento certo, respondeu Olga. Primeiro, preciso saber mais sobre essa tal de Tamires Fortes. Enquanto as duas tramavam, Conceição Bastos chegava em casa depois de um dia exaustivo, limpando a casa de uma família rica em Jardim da Penha. Encontrou Viviane se arrumando para sair novamente. Filha, você não vai ficar em casa hoje? Perguntou Conceição, tirando os sapatos doloridos. Tenho um compromisso importante, mãe, respondeu Viviane, sem tirar os olhos do espelho. Que tipo de compromisso? Negócios, foi a resposta vaga. Conceição suspirou. Conhecia a filha bem o suficiente para saber que negócios significava algum esquema duvidoso para conseguir dinheiro fácil ou status social. Viviane, eu trabalho na casa de gente rica. Sei como eles tratam quem não é do mesmo nível. Você está brincando com fogo. Mãe, a senhora não entende. Eu tenho oportunidades que a senhora nunca teve. Viviane falou com uma crueldade inconsciente que partiu o coração de Conceição. Está certo, murmurou a mãe. Mas quando você se cansar de correr atrás de quem não te valoriza, lembra que eu estarei aqui. Viviane saiu batendo a porta sem perceber a lágrima que escorreu pelo rosto da mãe. De volta ao restaurante, Sandro havia contado para Tamires sobre os hábitos de Caio de frequentar bares baratos quando queria fugir da pressão familiar. Eu sei exatamente onde ele pode estar, disse Tamires, pegando a bolsa. Vamos? Eles encontraram Caio no terceiro bar que tentaram, exatamente como Tamires havia previsto. Ele estava numa mesa no fundo, cercado por pessoas que claramente estavam mais interessadas nas bebidas gratuitas do que na sua companhia. Sandro! Gritou Caio quando viu o irmão se aproximar. Que surpresa! E trouxe companhia! Caio, preciso conversar com você, disse Sandro, tentando manter a calma. Ah, não! Não hoje. Hoje eu sou apenas Caio, não o filho problema da família Quadros. Ele se levantou cambaleando. Foi então que Tamires tomou uma decisão. Aproximou-se de Caio com o mesmo tom que usava com alunos difíceis. Oi, Caio, sou Tamires, disse ela, estendendo a mão. Que tal a gente sair daqui e ir tomar um açaí? Conheço um lugar ótimo. Caio a olhou com curiosidade. Você não vai me dar sermão? Não sou sua mãe nem sua professora. Só uma pessoa que está com fome de açaí. Ela sorriu. E você parece que precisa de açúcar no sangue. Por algum motivo que nem ele mesmo entendeu, Caio aceitou ir com eles. Talvez fosse a sinceridade de Tamires, ou talvez fosse o fato de ela não estar tentando controlá-lo.
No caminho para a sorveteria, Sandro observava impressionado como Tamires conseguia fazer Caio rir e relaxar. Em 20 minutos, ela havia descoberto mais sobre as frustrações do irmão do que ele em anos de tentativas. Sabe qual é o problema de ser o filho mais novo de uma família rica? Disse Caio, tomando seu açaí. Todo mundo já decidiu que você não presta antes mesmo de você tentar provar o contrário. E você resolve isso provando que eles estão certos? Perguntou Tamires, sem julgamento na voz. Caio riu, mas era uma risada amarga. Touché. Olha, eu não sei nada sobre ser rica, continuou Tamires, mas sei como é sentir que as pessoas já formaram uma opinião sobre você antes mesmo de te conhecerem. Sou professora de educação física. Metade das pessoas acha que eu só sei gritar corram. E a outra metade acha que não tenho cérebro. E como você lida com isso? Provo que eles estão errados. Toda vez. É trabalhoso, mas funciona melhor que confirmar os preconceitos deles. Sandro olhava para a cena fascinado. Em uma noite, Tamires havia conseguido algo que terapeutas caros e conversas familiares não haviam alcançado. Fazer Caio pensar. Mas nem tudo são flores no paraíso capixaba. Enquanto eles tomavam açaí e conversavam sobre responsabilidades, Viviane Bastos postava em suas redes sociais uma foto casual de si mesma na marina, onde ficavam os iates de luxo da empresa Quadros, com a legenda: alguns lugares nunca saem de moda. A guerra havia começado, e Tamires nem sequer sabia que tinha inimigos. O passeio de barco em Guarapari deveria ter sido perfeito. Sol, mar calmo, na companhia de Sandro e Thor, que insistiu em acompanhar a dupla como um chaperone peludo e animado. Tamires havia até emprestado uma roupa de banho mais elegante da irmã Paula, que fez questão de dar uma lista de comportamentos adequados para estar com milionários. Não fale sobre dinheiro, não mencione o apartamento pequeno e, pelo amor de Deus, não deixe Thor subir no sofá do barco. Instruiu Paula, no modo irmã mais velha preocupada. Paula, é um passeio, não uma entrevista de emprego, protestou Tamires. Com homens desse nível, querida irmã, todo encontro é uma entrevista, retrucou Paula, arrumando os papéis de um processo. Aliás, pesquisei sobre a família dele. O pai, Augusto Quadros, começou com um pequeno estaleiro herdado do avô e o transformou em império. A mãe, Helena, é da alta sociedade de Vitória há gerações. Eles têm padrões muito específicos. Rogério, que havia aparecido para tomar café da manhã e acompanhar o drama, riu alto. Paula, você fala como se a Tamires fosse se casar com a família inteira. Rogério, quando você namora alguém rico, você namora o patrimônio, a reputação, os negócios, os inimigos. Paula parou, percebendo que estava assustando a irmã. Desculpa, Tam. É de formação profissional. Só... Toma cuidado, tá? Naturalmente, as 3 regras foram quebradas nos primeiros 15 minutos do passeio. Thor, desce daí! Gritou Tamires, rindo, enquanto o Golden Retriever decidiu que o sofá branco do iate era sua nova cama favorita. Sandro, seu cachorro tem complexo de rei. Ele herdou isso do dono, brincou Sandro, oferecendo uma caipirinha feita no bar do barco. A propósito, esse iate custou menos que meu apartamento antigo. Antes de você perguntar, eu não ia perguntar. Mentiu Tamires, que estava justamente calculando quanto aquela embarcação custaria. O dia estava sendo mágico até Sandro receber uma nova ligação de Clarice, sua amiga e advogada da empresa. Temos um problema, disse ela, sem rodeios. Caio se meteu numa encrenca, foi flagrado numa festa ilegal em Vitória, e agora os jornais estão ligando isso à empresa. Olga Montserrat já está espalhando que a família Quadros não tem controle sobre os próprios membros. Sandro suspirou, passando a mão pelos cabelos. Onde ele está agora? Escondido no apartamento. Mas, Sandro, tem mais uma coisa. Alguém postou nas redes sociais que Tamires está dando o golpe do baú em você. O post está viralizando. Do outro lado da linha, Tamires sentiu o estômago afundar ao ver as notificações no seu celular.
Dezenas de mensagens, marcações e comentários maldosos. Problema familiar, explicou Sandro após desligar visivelmente tenso. E eu tenho o talento de ser chamada de interesseira nas redes sociais, completou Tamires, mostrando seu telefone. Olha só, professora de escola pública pesca milionário durante aula de mergulho. Nem acertaram que é escola particular. Sandro ficou furioso. Quem escreveu isso? Uma tal de Viviane Bastos. Você a conhece? O silêncio que se seguiu disse tudo. Sandro conhecia Viviane, e ela claramente estava disposta a causar problemas. Nesse mesmo momento, no escritório da Quadros Naval, Augusto Quadros enfrentava uma segunda-feira de pesadelo. Além das fotos de Caio circulando na internet, 2 contratos importantes haviam sido questionados por causa da instabilidade familiar. Clarice, preciso que você resolva isso rapidamente, disse ele, batendo o punho na mesa. Não posso permitir que os problemas pessoais da família afetem os negócios. Senhor Augusto, já estou trabalhando nisso, mas Olga Montserrat está alimentando os blogs de fofoca. Ela tem contatos na imprensa. Clarice hesitou. E há rumores de que ela está planejando algo maior. Que tipo de algo maior? Não sei ainda, mas ela foi vista almoçando com Roberto Montserrat, seu primo que trabalha na Petrobras. E ele não é exatamente amigo da nossa empresa. Augusto fechou os olhos, sentindo o peso de décadas de trabalho sendo ameaçado pela incompetência do filho mais novo e pela malícia de terceiros. Marque uma reunião com Helena. Precisamos decidir o que fazer com Caio antes que ele destrua tudo que construímos. Na mansão da família, Helena Quadros cancelou mais um evento social. A 3ª vez no mês que tinha que inventar desculpas para as amigas sobre a ausência da família em compromissos importantes. Maria, chamou a empregada, cancele minha presença no chá beneficente de quinta-feira e no jantar da associação comercial também. Mas, dona Helena, a senhora estava ansiosa para ir. Não posso arriscar que alguém faça perguntas sobre Caio, suspirou ela. É melhor ficar longe dos holofotes até essa tempestade passar. Helena havia construído sua reputação social ao longo de décadas, participando de todas as causas nobres, organizando eventos beneficentes e mantendo a família no topo da pirâmide social capixaba. Ver tudo isso ameaçado pelas irresponsabilidades de Caio a deixava desesperada. Enquanto isso, no apartamento da família Fortes, a situação não estava muito melhor. João e Marilda haviam visto as postagens maldosas sobre a filha e estavam furiosos. Quem é essa Viviane que está falando mal da nossa filha? Perguntou João, tentando entender como funcionavam as redes sociais. É uma dessas que vivem de aparecer na internet, explicou Paula, que havia chegado do trabalho e encontrado os pais em pé de guerra. Mas não se preocupem, já estou tomando as medidas legais cabíveis. Medidas legais? Perguntou Marilda. Processo por difamação. Essas postagens são mentirosas e estão prejudicando a reputação da Tamires. Paula falava no modo advogada. Ninguém mexe com a minha irmã. Dona Celina, que havia chegado com uma panela de brigadeiro para consolar a neta, balançou a cabeça. Paula, minha filha, você pode processar a menina, mas isso não vai resolver o problema, disse a avó sabiamente. Gente assim só para quando encontra alguém que bate de frente. E a Tamires tem que aprender a se defender sozinha. Vó, ela está sendo atacada injustamente. E daí? A vida não é justa, Paula, mas a Tamires é forte. Ela só precisa lembrar disso. Dona Celina piscou o olho. Além do mais, mulher que conquista homem rico sempre vira alvo da inveja alheia. Faz parte do pacote. Rogério, que havia passado o dia mandando mensagens de apoio para Tamires, chegou no apartamento com uma expressão preocupada. Como ela está? Perguntou para a família. No barco com o namorado, tentando esquecer dos problemas, respondeu Marilda. Mas sei que está sofrendo. Ela liga sempre que fica nervosa, e hoje não ligou nem uma vez. De volta ao barco, Tamires tentava processar tudo o que estava acontecendo.
Os comentários maldosos, as insinuações, o fato de estar sendo julgada por pessoas que não a conheciam. Tamires, eu sinto muito, disse Sandro, aproximando-se dela na proa do barco. Você não precisa se desculpar, ela respondeu, mas sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Talvez Paula esteja certa. Talvez eu realmente não pertença a esse mundo. Foi então que Thor, percebendo a tensão no ar, decidiu quebrar o clima, fazendo a única coisa que sabia fazer. Pulou na água do mar, forçando um resgate cômico que, ironicamente, salvou o momento. Enquanto eles riam da travessura do cachorro, Tamires percebeu que o problema não era não pertencer àquele mundo. O problema era descobrir se aquele mundo a aceitaria como ela era. Mas Olga Montserrat e Viviane Bastos estavam apenas começando seus jogos. E o verdadeiro teste ainda estava por vir. Na casa simples de Vila Velha, onde morava Conceição Bastos, a mãe tentava uma última conversa com a filha. Viviane, você precisa parar com essas maldades na internet, disse ela, mostrando o celular emprestado da vizinha, onde havia visto as postagens da filha. Mãe, a senhora não entende. Essa tal de Tamires está tentando se aproveitar de um homem que deveria estar com alguém do nível dele. Viviane se irritou. E quem decide isso? Você? Conceição balançou a cabeça. Filha, você está se transformando numa pessoa que eu não reconheço. Estou me transformando numa pessoa bem-sucedida. Bem-sucedida? A voz de Conceição ficou triste. Viviane, você nem trabalha. Vive às custas dos outros, inventando confusão para chamar atenção. Isso não é sucesso, é desespero. Viviane saiu batendo a porta mais uma vez, mas dessa vez as palavras da mãe ficaram ecoando na sua cabeça. Pela primeira vez em muito tempo, ela se perguntou se estava no caminho certo. Mas a resposta para essa pergunta teria que esperar. Porque Olga Montserrat já havia planejado o próximo movimento e dessa vez ela pretendia acertar em cheio. O grande leilão náutico de Vitória era o evento do ano para a elite capixaba. Realizado no iate clube local, reunia empresários, políticos e socialites numa demonstração de poder e ostentação. Sandro havia convidado Tamires, que passou uma semana inteira em pânico, consultando a irmã, a mãe e até mesmo Dona Celina sobre o que vestir. Minha neta, você vai representar a família Fortes, vista-se como uma rainha, mas lembre-se, rainha de verdade, não essas de reality show, aconselhou a avó, emprestando um colar de pérolas que era relíquia de família. Paula havia insistido numa sessão de preparação estratégica no apartamento da família. Tamires, você vai entrar num ambiente onde cada palavra, cada gesto, cada expressão facial será analisada, explicou ela, fazendo anotações como se fosse um plano de batalha. Essas pessoas são experientes em guerra psicológica social. Paula, é um leilão, não um campo de batalha, protestou Tamires. Para essa gente, querida irmã, toda situação social é um campo de batalha, retrucou Paula. Mas você tem algumas vantagens. Como assim? Você é genuína, inteligente e não tem nada a esconder. Isso deixa os falsos desconfortáveis. Paula sorriu. Além disso, você tem a avó Celina como consultora. Dona Celina, que ouvia tudo da cozinha, apareceu com uma xícara de café e um sorriso maroto. Meninas, vocês estão complicando demais. É simples. Seja educada, seja você mesma, e se alguém vier com gracinha, lembra que quem não deve não teme. Ela piscou o olho. E se a coisa apertar, usa a técnica da vovó. Sorri, concorda e manda o engraçadinho tomar no âmago. João e Marilda riram da esposa sogra, mas Tamires percebeu que havia sabedoria naquelas palavras aparentemente simples. Rogério chegou na hora do almoço com notícias não muito animadoras. Vi mais alguns posts sobre vocês. A coisa está ficando séria, disse ele mostrando o celular. Mas tem uma boa notícia. Qual? Várias pessoas estão saindo em sua defesa. Ex-alunos, pais de alunos, colegas professores. Parece que essa Viviane mexeu com a pessoa errada. Era verdade.
Tamires havia sido professora por 10 anos e sua reputação na comunidade educacional era impecável. Dezenas de pessoas começaram a compartilhar histórias positivas sobre ela, criando uma onda contrária às calúnias. "Olha só esse depoimento", mostrou Rogério. "A professora Tamires salvou a autoestima da minha filha quando ela estava sendo vítima de bullying. É uma pessoa íntegra e merece toda a felicidade do mundo." Tamires sentiu os olhos marejarem. Era reconfortante saber que havia pessoas que a apoiavam genuinamente. Do outro lado da cidade, no escritório da Quadros Naval, a situação estava tensa. Augusto havia convocado uma reunião de emergência com Sandro, Helena e Clarice. "A situação está saindo de controle", disse Augusto, jogando jornais sobre a mesa. 3 veículos de imprensa já questionaram sobre a estabilidade familiar da empresa. "Isso pode afetar nossas negociações com o governo." Helena, impecável como sempre, mas com sinais de cansaço no rosto, suspirou. "Preciso cancelar mais eventos sociais. Não posso arriscar que façam perguntas constrangedoras sobre Caio." "Onde ele está agora?" perguntou Sandro. "Trancado no apartamento, se escondendo", respondeu Clarice. "Mas, Sandro, há outra preocupação. Descobri que Roberto Monserrat, primo da Olga, está espalhando rumores nos corredores da Petrobras sobre nossa falta de controle familiar." "Roberto sempre nos invejou", murmurou Augusto. "Ele trabalha lá há 15 anos e nunca passou de gerente médio. Agora vê uma oportunidade de nos prejudicar." "Pai, e se trouxéssemos Caio para trabalhar na empresa, sob supervisão?" sugeriu Sandro. "Talvez se ele tivesse responsabilidades reais." "Sandro, seu irmão já destruiu 2 carros, foi expulso de 2 universidades e causou 3 escândalos públicos só este ano." Helena balançou a cabeça. "Dar-lhe acesso aos negócios da família pode ser arriscado demais." Clarice limpou a garganta. "Posso sugerir algo? Que tal começarmos pequeno? Caio poderia trabalhar num projeto social da empresa, longe dos negócios principais, mas ainda representando a família positivamente." "Projeto social?" perguntou Augusto. "Lembram do programa de esportes náuticos para jovens carentes que discutimos no ano passado? Caio tem experiência com esportes, conhece o meio social. Pode ser uma forma de ele contribuir positivamente." Sandro sorriu. Era uma ideia brilhante. "Clarice, você é um gênio." Mas nenhum deles imaginava que, naquele exato momento, Olga Monserrat finalizava seus planos para o leilão da noite. E dessa vez, ela não pretendia apenas espalhar fofocas. Ela queria um confronto público. Tamires escolheu um vestido azul marinho simples, elegante, que realçava seus olhos castanhos. Quando Sandro a viu na porta do apartamento, o sorriso dele valeu todos os nervos. "Você está linda", disse ele, oferecendo o braço. "E você está mentindo, mas obrigada", ela respondeu, fazendo-o rir. A entrada no Yacht Club foi como entrar em outro universo. Mulheres com joias que custavam mais que apartamentos, homens discutindo negócios de milhões como se fossem compras do supermercado, garçons circulando com champanhe que Tamires sabia que custava mais que seu salário mensal. "Respira", sussurrou Sandro no ouvido dela. "São apenas pessoas. Algumas legais, outras nem tanto." O problema começou no momento em que entraram no salão principal. Olga Monserrat, deslumbrante num vestido dourado que custava mais que o salário anual de Tamires, se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. "Sandro, querido, e essa deve ser a famosa professora", disse Olga, enfatizando a profissão como se fosse algo exótico. "Que interessante ver como as pessoas se adaptam a ambientes diferentes." "Olga, sempre um prazer", respondeu Sandro, com frieza que Tamires notou imediatamente. "Imagino que deve ser fascinante para você, querida", continuou Olga, direcionando-se a Tamires. "Todo esse luxo, essas pessoas importantes, deve ser como estar num sonho." Tamires sentiu o sangue subir à cabeça. Era o momento crucial, desabar ou revidar. Foi quando se lembrou dos conselhos da avó Celina sobre saber onde apertar.
Na verdade, é bem parecido com dar aula para adolescentes, respondeu Tamires, sorrindo docemente. Muita gente tentando chamar atenção com comportamentos inadequados. Mas no final é só ter pulso firme e eles se comportam. O silêncio que se seguiu foi quebrado por algumas risadas discretas dos presentes. Olga abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Mas se Tamires achou que havia vencido, enganou-se. Viviane apareceu do nada, pendurando-se no braço de Sandro com uma intimidade que claramente não existia. Sandro, amor, você não vai apresentar sua amiga? Disse Viviane com falsa intimidade. Viviane, tire as mãos dele, disse Tamires com uma calma que surpreendeu a todos, inclusive ela mesma. E da próxima vez que postar mentiras sobre mim na internet, pelo menos acerte os fatos básicos. É escola particular, não pública. Embora não veja problema nenhum em trabalhar no setor público. A tensão no ar era palpável. Pessoas ao redor começaram a prestar atenção no pequeno drama que se desenrolava. Foi então que aconteceu o impensável. Caio Quadros, que havia prometido aos pais que ficaria em casa, apareceu no evento visivelmente embriagado. Começou a falar alto sobre como se sentia sufocado pela família, mencionou segredos de família de forma vaga, mas preocupante, e pior de tudo, estava sendo discretamente filmado por dezenas de celulares. Vocês querem saber a verdade sobre a família perfeita Quadros? Gritou Caio, cambaleando no meio do salão. Querem saber como é ter que ser perfeito o tempo todo? Augusto e Helena, que haviam chegado há poucos minutos, ficaram petrificados. Toda a alta sociedade capixaba estava presente, além de jornalistas e blogueiros. Agora sim a casa caiu, murmurou Clarice, aparecendo ao lado de Sandro com uma expressão de pânico controlado. Olga sorriu com satisfação maligna. Que tragédia familiar. Tomara que isso não afete os contratos da empresa. Foi nesse momento que Tamires fez algo que surpreendeu a todos. Em vez de fugir da situação constrangedora, ela caminhou até Caio e, com toda a experiência de professora lidando com alunos problemáticos, conseguiu acalmá-lo. Oi, Caio, disse ela suavemente, aproximando-se dele como faria com um adolescente em crise. Lembra de mim? Somos amigos do açaí. Caio parou de gritar e olhou para ela confuso. Tamires, isso mesmo. Que tal a gente sair daqui e conversar lá fora? Preciso de ar fresco, e você também. Com uma habilidade que impressionou até mesmo Clarice, Tamires conseguiu conduzir Caio para fora do salão principal, longe das câmeras e dos olhares curiosos. Como você fez isso? Perguntou Sandro, que havia acompanhado tudo de perto. 15 anos lidando com adolescentes em crise ensina algumas coisas. Ela respondeu, ajeitando o cabelo. Seu irmão só precisa de ajuda, não de julgamento. Augusto, que havia observado toda a situação, aproximou-se deles com Helena ao lado. Tamires, não é? Disse ele, estendendo a mão. Augusto Quadros, muito prazer. Prazer em conhecê-lo, Sr. Augusto, respondeu ela com naturalidade. Obrigado por ajudar com Caio, disse Helena com sinceridade. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Qualquer pessoa faria o mesmo, respondeu Tamires. Mas Augusto e Helena trocaram um olhar que dizia o contrário. Nem qualquer pessoa teria coragem de se envolver numa situação tão delicada publicamente. E certamente não fariam isso com tanta classe e eficiência. Sandro olhou para ela, como se a visse pela primeira vez. Ali estava uma mulher que não fugia dos problemas, que não se intimidava com ataques e que tinha coragem de enfrentar uma crise de frente. Eu te amo, ele disse, simplesmente. Eu também te amo, ela respondeu, sem hesitar. Mas primeiro vamos resolver essa confusão. Do outro lado do salão, Olga observava a cena com uma mistura de raiva e incredulidade. Seu plano havia saído pela culatra. Em vez de destruir a reputação de Tamires, ela havia assistido a mulher se tornar a heroína da noite. Viviane, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação, tentou uma última cartada. Que coincidência ela aparecer bem na hora de salvar a situação,
disse alto o suficiente para as pessoas ao redor ouvirem. Quase parece planejado. Foi então que Paula Fortes, que havia acabado de chegar ao evento, convidada de última hora por um colega advogado, ouviu o comentário. Com licença, disse ela, aproximando-se de Viviane com toda a autoridade de advogada experiente. Você acabou de insinuar publicamente que minha irmã armou esta situação? Não foi isso que eu quis dizer, gaguejou Viviane. Porque se foi, tenho aqui. Paula tirou documentos da bolsa. Uma intimação por difamação que estava esperando a oportunidade certa para entregar. Parece que o momento chegou. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Viviane empalideceu ao perceber que suas palavras tinham consequências reais. Paula, não precisa... Começou Tamires. Precisa sim, interrompeu a irmã. Ninguém mexe com a minha família. Dona Celina, que havia aparecido no evento como acompanhante de uma amiga rica, porque festa boa é festa com bebida grátis e fofoca de qualidade, observava tudo de longe com um sorriso de aprovação. É isso aí, Paula, gritou ela do outro lado do salão. Ensina essa menina mal educada como se comporta. A situação teria sido constrangedora se não fosse absolutamente hilária. Toda a pompa e circunstância da alta sociedade capixaba havia sido quebrada por uma avó de 78 anos que não tinha filtro social. Augusto não conseguiu conter a risada. Dona Celina, imagino, para servi-lo, respondeu a avó, fazendo uma pequena mesura. E o senhor deve ser o sogro da minha neta. Prazer em conhecer. Vó! Protestou Tamires mortificada. O que, criança? Se o rapaz já disse que te ama, é só questão de tempo. Dona Celina piscou o olho. Aliás, senhor, Augusto, o senhor tem uma mansão bonita. Vi nas revistas. Helena, para a surpresa de todos, riu da sinceridade desarmante da avó de Tamires. Dona Celina, a senhora gostaria de nos visitar para um chá um dia desses? Com prazer, dona Helena. Mas aviso que levo bolo e pergunto sobre tudo que vier na cabeça, respondeu a avó com honestidade brutal. Não esperaria menos, sorriu Helena. E foi assim que, em meio ao maior escândalo social do ano, Tamires Fortes se transformou de professora simples em aliada indispensável da família Quadros, enquanto sua avó conquistava os sogros com sua sinceridade desconcertante. Caio, que havia se recuperado do surto emocional, voltou ao salão acompanhado de Clarice, que havia tido uma conversa séria com ele sobre responsabilidades e segundas chances. Pai, mãe, disse ele, aproximando-se dos pais com humildade genuína. Peço desculpas pelo vexame e aceito qualquer punição que acharem adequada. Não se trata de punição, filho, disse Augusto. Se trata de crescer e assumir responsabilidades. Estou pronto, respondeu Caio, olhando para Tamires. E obrigado por não ter desistido de mim. Enquanto a família se reunia, Conceição Bastos chegava no evento. Havia conseguido um convite através da patroa, que tinha pena da situação familiar dela e queria que ela visse pessoalmente o que a filha estava fazendo. Quando viu Viviane sendo confrontada por Paula e obviamente perdendo a compostura, Conceição sentiu o coração apertar. Viviane, chamou ela, aproximando-se da filha. Mãe, o que faz aqui? Viviane ficou vermelha de vergonha. Vim te buscar, disse Conceição simplesmente. Já deu de maldade por hoje. Eu não vou embora. Tenho direito de estar aqui. Tem sim, mas não tem direito de ser cruel com pessoas que não te fizeram mal. Conceição olhou nos olhos da filha. Viviane, você está se perdendo e eu não vou ficar parada vendo isso acontecer. A sinceridade e o amor na voz da mãe fizeram Viviane finalmente perceber o que havia se tornado. Olhou ao redor e viu os olhares de desaprovação. A família Quadros unida em torno de Tamires, Paula pronta para processar qualquer um que mexesse com a irmã. Pela primeira vez em muito tempo, Viviane se sentiu verdadeiramente sozinha. Vamos para casa, mãe, murmurou ela finalmente.
Olga, vendo que havia perdido sua principal aliada, decidiu fazer uma retirada estratégica. Mas antes de sair, não resistiu a um último comentário venenoso. "Que noite interessante", disse ela, passando por Sandro e Tamires. "Espero que vocês sejam muito felizes." "Seremos", respondeu Tamires com um sorriso genuíno. "Obrigada pelos votos de felicidade." A simplicidade da resposta desarmou completamente Olga, que saiu do evento sem conseguir dar a última palavra. Rogério, que havia chegado correndo depois de receber mensagens desesperadas de Paula sobre a confusão, encontrou Tamires cercada pela família Quadros, pela própria família, e por várias pessoas que queriam cumprimentá-la pela forma elegante como havia lidado com a situação. "Tam", disse ele, puxando-a para um canto, "você está bem?" "Estou ótima", respondeu ela sorrindo. "Assustada, mas ótima. Você foi incrível ali. Orgulho de ser seu amigo. Rogério, obrigada por estar sempre aqui quando preciso. Sempre, Tam. Sempre." Epílogo. 6 meses depois, Tamires olhava pela janela do novo apartamento, ainda modesto, mas agora com vista para a Baía de Vila Velha, enquanto terminava de revisar o manuscrito de seu primeiro livro. "Mergulhando no amor, como quase me afoguei e encontrei minha cara metade. Ainda não acredito que conseguiu transformar nossa história numa comédia romântica", disse Sandro, aparecendo com 2 xícaras de café e Thor colado em seus calcanhares. "A vida já é uma comédia romântica, eu só documentei", respondeu ela, aceitando o café. "E você não reclamou quando a editora ofereceu um contrato." Luna, a gata preta, observava Thor com sua habitual expressão de desaprovação felina, mas havia chegado a uma trégua pacífica com o Golden Retriever, assim como as 2 famílias, que após algum drama inicial, se adaptaram perfeitamente. O interfone tocou, interrompendo o momento tranquilo. "Deve ser a avó Celina", disse Tamires apertando o botão. "Ela disse que vinha trazer uma surpresa especial." "Tamires, minha neta", veio a voz animada pelo interfone. "Estou aqui com Dona Helena. Trouxemos bolo de chocolate e fofoca fresca." Tamires e Sandro trocaram um olhar divertido. A amizade improvável entre Dona Celina e Helena Quadros havia se tornado uma das consequências mais surpreendentes de todo o drama dos meses anteriores. Minutos depois, as 2 senhoras entraram no apartamento, carregando sacolas e falando ao mesmo tempo. "Minha querida", disse Helena, beijando o rosto de Tamires, "trouxe aquelas revistas de decoração que você queria, e Celina insistiu em fazer o bolo com a receita secreta da família." "Receita secreta coisa nenhuma", riu Dona Celina. "É do livro da Ofélia, mas fica chique falar que é segredo." As 2 haviam desenvolvido uma parceria cômica. Helena ensinava a etiqueta social para Celina, que, em troca, compartilhava sua sabedoria prática de vida. O resultado era uma dupla imprevisível que animava qualquer reunião familiar. "E então?", perguntou Dona Celina, sentando-se na poltrona como se fosse em casa. "Quando vão me dar um bisneto?" "Vó!", protestou Tamires vermelha. "O quê?" "Tenho 78 anos, não tenho tempo para rodeios", retrucou a avó. "Sandro, você é homem decidido ou não?" Helena riu elegantemente. "Celina, deixe os jovens no tempo deles." "Tempo deles nada. No meu tempo, namoro de 6 meses ou casava ou terminava." Dona Celina olhou significativamente para Sandro. "E pelo jeito que ele olha para minha neta, não vai terminar não." Nesse momento, a campainha tocou novamente. Era Paula, chegando para o almoço dominical que havia se tornado tradição nas 2 famílias. "Desculpem o atraso", disse ela, entrando com uma pasta debaixo do braço. "Estava terminando uns papéis importantes." "Trabalho no domingo, Paula?", perguntou Helena com tom maternal. "Na verdade, não é trabalho." Paula sorriu misteriosamente. "São os papéis do divórcio da Olga Montserrat." "Como assim?", perguntou Tamires. Descobriram que ela estava desviando dinheiro das instituições de caridade que administrava. O marido pediu divórcio, a família cortou relações e ela perdeu acesso aos contratos que usava para prejudicar vocês.
Paula não conseguiu esconder a satisfação. Karma é uma senhora muito eficiente. E a Viviane? Perguntou Sandro. Está trabalhando numa loja no shopping. A mãe conseguiu o emprego para ela. Paula hesitou. Aliás, ela me mandou uma carta. Quer se desculpar pessoalmente com vocês. Tamires e Sandro trocaram um olhar. Ambos sabiam que o perdão fazia parte do processo de seguir em frente. Talvez seja hora de dar uma segunda chance para ela também, disse Tamires. A campainha tocou pela terceira vez. Era Rogério, carregando uma garrafa de espumante e um sorriso largo. Desculpem a demora, mas eu tinha uma notícia para dar, anunciou ele, entrando na sala. Pessoal, eu consegui. Passei no concurso para diretor da escola. A sala explodiu em comemorações. Rogério havia tentado o cargo 3 vezes e finalmente conseguira. Parabéns, meu amigo, disse Sandro abraçando-o. Isso merece uma comemoração. Na verdade, continuou Rogério corando levemente, tem mais uma coisa. Conheci alguém, uma professora de português da escola vizinha. O nome dela é Carla. Dona Celina bateu palmas. Que delícia! Mais um casamento na família. Vó, eles mal começaram a namorar, riu Tamires. Detalhes, dispensou a avó. O importante é que todo mundo está arrumando a vida amorosa, menos a Paula, que só pensa em trabalho. Eu estou bem solteira, obrigada, protestou Paula, mas estava sorrindo. Helena se levantou elegantemente. Bem, já que estamos todos reunidos, tenho um anúncio a fazer. Todos olharam para ela expectativamente. Augusto e eu decidimos criar uma fundação de educação e esportes náuticos para jovens carentes. E gostaríamos que Tamires fosse a diretora pedagógica. Como? Tamires quase derrubou a xícara de café. Você mostrou naquela noite terrível no leilão que tem o dom de lidar com situações difíceis e pessoas problemáticas, explicou Helena. E sua experiência como professora seria perfeita para o projeto. Sandro segurou a mão dela. O que acha? Seria uma forma de continuar na educação, mas com recursos que você nunca teve antes. Tamires olhou ao redor da sala para as pessoas que haviam se tornado sua família expandida. Dona Celina piscou encorajadoramente. Paula fez um gesto de aprovação. Rogério sorriu com orgulho. Aceito, disse ela simplesmente. A sala explodiu em comemorações novamente. Thor latiu de alegria. Luna abriu um olho para ver o que estava acontecendo e voltou a dormir. Ah, e antes que eu esqueça, disse Helena, tirando um envelope da bolsa, chegou uma carta para vocês dois. Sandro abriu o envelope com curiosidade. Era de Caio, que estava fazendo um curso de administração em São Paulo, longe das tentações de Vitória. Queridos irmão e cunhada, leu Sandro em voz alta. Estou bem, estudando muito e acreditem se quiserem, gostando. Conheci uma garota legal que não faz ideia de que sou rico e está me ensinando a ser uma pessoa melhor. Sou a familiar. Volto no mês que vem para trabalhar na fundação. Tamires, obrigado por não ter desistido de mim quando todo mundo já tinha desistido. Sandro, você escolheu bem. Abraços, Caio. PS, parem de se preocupar comigo. Cresci. Pelo menos um dos irmãos Quadros aprendeu a lição, comentou Paula, provocando risos. Dona Celina ligou. Quer saber quando vamos dar uma neta para ela, informou Sandro, tentando parecer casual. Sua avó é sutil como um tsunami, riu Tamires. Mas talvez devêssemos pensar no assunto. Daqui a uns 5 anos. 5 anos. Tá bom? 3. Que tal 2? Você está negociando o prazo de gravidez como se fosse contrato comercial. Ela riu. Típico empresário. Dona Celina bateu a bengala no chão. Vocês dois param de enrolar. Casam logo, fazem os bisnetos e a vida que segue. Vó! Nada de vó. Helena, fala com seu filho. Helena riu, levantando-se para servir mais café. Celina tem razão. Augusto e eu já conversamos. Vocês têm nossa bênção total. Foi nesse momento que Sandro se levantou e caminhou até a janela, olhando para a Baía de Vitória. Tamires o seguiu, preocupada com o súbito silêncio. Está tudo bem? Perguntou ela.
Sabe qual é a parte mais engraçada de toda essa história? Disse ele, puxando-a para perto. Qual? Eu passei anos procurando alguém que me amasse pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. E quando finalmente encontrei, foi porque você quase se afogou tentando aprender mergulho. O destino tem senso de humor questionável, ela concordou. E que tal se dessemos ao destino uma forcinha? Antes que Tamires pudesse perguntar o que ele queria dizer, Sandro se ajoelhou ali mesmo, na frente da janela, tirando uma pequena caixa do bolso. Tamires Fortes, você aceita se casar comigo? Prometo que não haverá mais dramas familiares, escândalos sociais ou vilãs de folhetim. Você não pode prometer isso. Ela riu, com lágrimas nos olhos. Então prometo que enfrentaremos todos os dramas juntos, com a ajuda da vó Celina, da Paula, do Rogério e de toda essa família maluca que construímos. Eu aceito, disse ela sem hesitar. A sala explodiu em gritos, palmas, latidos e miados. Dona Celina chorava de alegria. Helena organizava mentalmente o casamento, Paula já calculava os aspectos legais do regime de bens e Rogério gravava tudo no celular. Finalmente, gritou Dona Celina, agora sim posso morrer em paz. Vó, não fale assim. É modo de dizer, criança. Tenho que viver pelo menos até ver os bisnetos andando. João e Marilda chegaram nesse momento, vindos da feira, e encontraram toda aquela euforia. O que aconteceu? Perguntou Marilda. Sua filha vai casar, anunciou Dona Celina, como se tivesse sido ela a pedir em casamento. João deixou as sacolas caírem no chão e abraçou Tamires com força. Parabéns, filha. Você merece toda a felicidade do mundo. Obrigada, pai, murmurou ela emocionada. As horas que se seguiram foram uma correria de telefonemas para parentes, planos de casamento, discussões sobre locais e datas. Augusto chegou no meio da tarde, vindo direto de uma reunião, e foi recebido com a notícia do noivado. Bem-vindo à família oficialmente, disse ele para Tamires, abraçando-a carinhosamente. Obrigada por me aceitarem como eu sou, respondeu ela. Tamires, você salvou esta família de várias formas, disse Augusto sério. Nós é que devemos agradecer. Quando finalmente a casa se esvaziou e ficaram apenas Tamires e Sandro, eles se sentaram no sofá, exaustos, mas felizes. Sabe o que é engraçado? Disse Tamires, aconchegando-se ao lado dele, com Thor ocupando metade do espaço e Luna observando de seu poleiro. O quê? Eu realmente havia desistido do amor. Achava que só existia em livros e filmes. E agora? Agora sei que existe. Mas vem com Golden Retriever, sogros maravilhosos, irmão em recuperação, avó intrometida e ex-vilãs tentando se redimir. Ela riu. Muito mais interessante que qualquer romance. Sandro a beijou, interrompendo as risadas. E que tal escrevermos o próximo capítulo juntos? Já estou escrevendo, murmurou ela, mostrando uma nova página no computador. Capítulo 1. Como sobrevivi ao meu próprio casamento. Tamires! Brincadeira? Ou não? Do lado de fora, o sol se punha sobre as águas da Baía de Vila Velha, pintando o céu com tons dourados e rosados. E se alguém prestasse atenção, poderia ouvir o som de risadas vindas do apartamento com vista para o convento da Penha, onde duas pessoas haviam descoberto que o melhor tipo de amor é aquele que te faz rir mesmo nos momentos mais difíceis. No apartamento simples da periferia, Conceição Bastos ajudava Viviane a se arrumar para o primeiro dia no novo emprego. A filha estava diferente, mais humilde, mais centrada. Mãe, desculpa por tudo que eu fiz, disse Viviane arrumando o uniforme da loja. Filha, todos cometemos erros. O importante é aprender com eles. Conceição sorriu. E você está aprendendo. Vou mandar uma carta para a Tamires. Quero me desculpar direito. Isso, filha. Orgulho de quem eu criei está voltando. Do outro lado da cidade, Caio Quadros estudava para uma prova de administração no seu apartamento em São Paulo, quando recebeu a ligação de Sandro contando sobre o noivado. Que bom, irmão.
disse ele, genuinamente feliz. A Tamires é especial mesmo, e obrigado por não ter desistido de mim. Família não desiste de família, respondeu Sandro. Verdade. Aliás, posso ser padrinho? Claro, mas nada de bebedeiras na despedida de solteiro. Prometo, agora sou um homem novo. Caio riu. Literalmente, conheci uma garota que está me ensinando a crescer. Como ela se chama? Mariana. É estudante de pedagogia e não faz ideia de que nossa família tem dinheiro. Está me ajudando com os estudos e me ensinando a ser uma pessoa melhor. Parece familiar, riu Sandro. Vocês dois me deram o exemplo de que amor de verdade é possível. Thor latiu uma vez, aprovando a harmonia geral, enquanto Luna simplesmente fechou os olhos e fingiu que não estava prestando atenção em toda aquela melação humana. Mas no fundo, até ela sabia que algumas histórias de amor valem a pena. E na pequena sala do apartamento com vista para o convento da Penha, rodeados por família, amigos e duas criaturas peludas que se toleravam mutuamente, Tamires e Sandro planejavam um futuro que havia começado com um quase afogamento e se transformara na maior aventura de suas vidas. Dona Celina, observando tudo de sua poltrona favorita, sorriu com sabedoria. Eu sempre disse, murmurou para si mesma, que quem não arrisca, não petisca. E minha neta soube petiscar no peixe certo. E se isso não é um final feliz, então pelo menos é um começo muito promissor.